Eleições, o Tribunal Superior Eleitoral tornou inelegível o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, por abuso de poder político e econômico. Destaque que a colunista Manuela Alcântara traz aqui no portal metrópolis.com. A matéria está aqui para a gente poder acompanhar. O TSE tornou Castro inelegível por abuso de poder político e econômico. O placar foi de 5-2. Os únicos a divergir foram os ministros Nunes Marques e André Mendonça. O ex-chefe do Palácio Guanabara renunciou ao cargo, estratégia que a gente contou aqui anteontem, às vésperas do julgamento no TSE. A inelegibilidade de 8 anos passa a contar a partir de 2022, quando o ilícito foi cometido. Ainda cabem embargos de declaração. Lembrando que o crime, ou suposto crime, aconteceu lá nas eleições passadas, ou seja, ele ainda governou um governo inteiro com essa investigação nas costas. Agora, prestes a ser candidato para uma nova eleição, ele é julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Num caso aí envolvendo servidores públicos, lá na eleição passada, ou seja, ainda passou 4 anos governando, agora foi condenado, está inelegível aí pelos próximos 8 anos, fez uma estratégia de renunciar ao cargo aí na segunda-feira para tentar driblar, mas não conseguiu. E com a conclusão do julgamento, além da inelegibilidade, Cláudio Castro também foi multado e teve o diploma de governador cassado. Porém, a decisão perde efeitos práticos, já que ele renunciou ao cargo. Então, aí, nesse caso, a estratégia foi inteligente. A medida também alcança o deputado estadual Rodrigo Bacelar, que teve o diploma cassado, foi declarado inelegível e multado por decisão da maioria dos ministros. Castro, em postagem no X, afirmou que vai recorrer da decisão. O ex-governador salientou que tem plena convicção de que governou o Rio dentro da legalidade, com responsabilidade e absoluto compromisso com a população. Aqui a matéria fala um pouquinho sobre o julgamento, como cada um dos ministros votaram, sobre a divergência dos ministros. A Manuela explica como foi o passo a passo de cada um dos ministros e a votação. A ação chegou ao TSE após uma decisão do TRE do Rio de Janeiro. A maioria dos ministros acompanhou o entendimento da relatora. O governador do Rio perderá o mandato e vai ficar inelegível. Então, tá aí para vocês decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Temos aí a inelegibilidade de Cláudio Castro, Felipe, depois de uma tentativa de escapar. Ele até conseguiu, né? Conseguiu se livrar aí, no caso do diploma dele de governador, escapar por ter renunciado aí no início da semana, mas está inelegível por 8 anos. É bastante tempo. Apesar de ser jovem, 8 anos é bastante tempo dentro da política. Lira, realmente você vê a demora do Tribunal Superior Eleitoral, da Justiça Eleitoral, de resolver essas questões, né, do processo eleitoral. Né? Ou seja, o governador Castro não poderia, Cláudio Castro não poderia ser governador pelo TSE. E ele terminou praticamente todo o seu mandato, de 2022 até 2026, né? Ou seja, a demora da Justiça Eleitoral, nesse caso, realmente é absurda, né? Se era para se tornar inelegível em 2022, não tinha por que ele ter assumido o cargo. Então, temos que ter um processo muito mais sério em relação a esse assunto, né? Eu faço 2 notas importantes, né? A primeira nota é que o TSE está dividido ainda. Você vê que os 2 votos favoráveis ao Cláudio Castro foram do Nuno Marques e foram do André Mendonça. E em junho, vamos ter uma nova configuração do Tribunal Superior Eleitoral, porque o Marques vai ser presidente do TSE e o André Mendonça será o vice-presidente do TSE e vai entrar outros membros do Tribunal Superior Eleitoral. Então, tem grandes chances, né, já que a demora do Tribunal Superior Eleitoral é muito grande para analisar recurso, que o recurso de embargo de declaração do Cláudio Castro possa ser analisada em uma outra configuração do Tribunal Superior Eleitoral. Então, se eu fosse o Cláudio Castro, eu estaria confiante em ser elegível nas eleições de 2026, haja vista que ele quer disputar a eleição para o Senado federal. Né? Esse é o ponto que eu queria colocar aqui. E a artimanha, né, de um político que está sendo julgado
pela Justiça, pelo Tribunal Superior Eleitoral, de abrir mão do cargo, renunciar ao cargo, achando que com isso ele não vai ser inelegível, é algo que a jurisprudência das cortes superiores já são praticamente uníssonas em falar que isso não muda nada, né? Então, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral acabou alcançando a inelegibilidade do Cláudio Castro, mesmo ele se renunciando ao cargo essa semana, né? Então, ou seja, essa artimanha não funciona mais no Brasil de 2026. Mas, haja vista a nova configuração do Tribunal Superior Eleitoral, que se iniciará em junho, julho, eu não acharia e não apostaria que o Cláudio Castro manteria essa inelegibilidade, Neila. Bom, antes de mudar de assunto, só para contextualizar, o caso do Cláudio Castro foi nas eleições passadas. O escândalo da CEPERJ, que aconteceu em meio às eleições, o Ministério Público estava investigando um caso de contratação nas folhas de forma que não era transparente, envolvendo Cláudio Castro e CEPERJ. O Ministério Público identificou um sistema de contratações temporárias, de forma que 18 mil pessoas teriam sido contratadas. E, de acordo com o Ministério Público, essas 18 mil pessoas foram contratadas e usadas como cabos eleitorais do governador Cláudio Castro nessa época aí de eleições, das últimas eleições. Então, 18 mil cargos foram utilizados como cabos eleitorais e pagos com dinheiro público. Essa era a investigação que estava nas costas do ex-governador do Rio de Janeiro. Agora